Fala galera, vamos continuar então com o estudo do petróleo. Nós vamos ver agora o estudo um pouco mais aprofundado a respeito de algumas frações específicas do petróleo que é de maior importância. Dentre elas, né, se não for uma das mais importantes, né, a gasolina. Galera, a gasolina que nós utilizamos nos nossos automóveis nada mais é do que uma mistura de hidrocarbonetos, né, de cadeias normais ou ramificadas, né, entre 6 e 12 carbonos. Tudo bem? Então, é errado vocês pensarem ou imaginarem como a gasolina sendo simplesmente uma substância pura formada apenas por um tipo de hidrocarboneto. Na verdade, não. Na verdade, ela é uma mistura de vários hidrocarbonetos diferentes com cadeias normais e ramificadas entre 6 e 12 carbonos. Tudo bem? Galera, os seus principais componentes, né, são o N-heptano, né, então é uma cadeia linear que você tem com 7 carbonos, 5, 6, 7 carbonos. O N-octano, né, que é a mesma estrutura linear, só que agora com 8 carbonos, 8, né? E o isooctano, que é o 2,2 trimetilpentano, né? Que é uma cadeia bem ramificada, tudo bem? Tanto o N-octano quanto o isooctano, né, que é essa cadeia ramificada, esses dois caras são isômeros, tá? Tanto o N-octano quanto o isooctano. São isômeros de cadeia, tudo bem? É uma isomeria plana de cadeia, a qual você tem uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Ambos têm a mesma fórmula de C8H18. A combustão desse cara aqui é muito comum de cair em prova, tá? Depois a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito dela, ok? Então vamos lá. Definido o que é a gasolina, né, do que é formada a gasolina, que é uma das frações do petróleo, que sai mais ou menos ali na metade da sua coluna de fracionamento, né, da sua destilação fracionada, nós temos que definir o que significa octanagem, né, que é tão relacionado à gasolina. Né? Galera, a octanagem a gente pode definir nada mais como a resistência que o combustível tem à compressão dentro do cilindro do seu motor a combustão interna. Tudo bem? Então, galera, olha só, a qualidade da gasolina, ela está nada mais relacionada, está diretamente relacionada à resistência que ela tem à compressão dentro do cilindro. Quanto melhor for a qualidade da gasolina, mais resistência ela tem à compressão. Tudo bem, galera? Então, olha só revisando como é que funciona aí o seu motor a combustão interna, né? Então, primeiro, você tem uma válvula de admissão, você admite aqui tanto o seu combustível, que é a gasolina, tanto o ar, né? Então, aqui você vai ter uma mistura de ar e gasolina, né? Em sequência, nós temos uma compressão, né, desse combustível, e é aí que está o ponto crítico, galera. Se a sua gasolina for de má qualidade, né, ela não tem uma resistência muito grande à compressão. Então, na hora que o cilindro ele comprime o seu combustível e o seu ar, né, antes da vela acender, ela detona. Então ela tem uma baixa resistência à compressão. Se você comprimir um pouquinho a gasolina de má qualidade, ela detona antes da hora, antes da vela acender. É o knocking que a gente fala. Então na hora que a gente comprime, ele explode antes da hora. Tudo bem? Isso é uma gasolina de má qualidade. Quando nós temos uma gasolina que tem uma alta resistência à compressão, que ela é de boa qualidade, que ela possui uma alta octanagem, né? Ela consegue resistir muito à compressão aqui dentro do seu cilindro antes de detonar. E aí ela consegue detonar na hora certa, na hora que a vela solta a sua faísca. E aí, por consequência, você joga o seu cilindro para baixo de novo, né? Você transmite seu movimento e depois você tem uma etapa de expulsão desse desses gases gerados na sua combustão. Tudo bem? Então é isso que significa a octanagem. Quanto maior a octanagem desse seu combustível, quanto maior a octanagem da gasolina, maior resistência ela tem à compressão dentro do seu cilindro. Tudo bem? Se ela tiver uma baixa octanagem, vai ser uma gasolina de péssima qualidade, ela vai explodir antes da hora. Tudo bem? Então olha só, como é que a gente mede esse índice de octanagem? Galera, esse índice de octanagem nada mais é do que um índice arbitrário, tudo bem? Então, olha só, você tem aqui uma mistura de isooctano, né, que é o nosso 2,2,4 trimetilpentano, né, e nosso N-heptano, que é uma cadeia aberta.
Galera, o que é importante de ressaltar aqui, que quanto mais ramificada for a sua cadeia carbônica, mais resistência ela vai ter à compressão. Ou seja, cadeias ramificadas ela tem uma maior octanagem do que cadeias lineares, tudo bem? Então significa que se eu tiver um combustível formado 100% por N-heptano, que é uma cadeia linear, ela vai ter uma baixa resistência à compressão, ela vai ter uma baixa octanagem. Já se eu tiver um combustível formado 100% por isoctano, né, que é uma cadeia extremamente ramificada, eu vou ter um alto índice de octanagem, tudo bem? Então, minha octanagem é simplesmente arbitrário, tudo bem? Eu vou ter aqui só uma forma de medir, né, de uma mistura de hidrocarbonetos, essencialmente N-heptano e isoctano, que vai ter uma queima, vai ter uma octanagem parecida às gasolinas que a gente utiliza, tá? Então vamos lá. Se eu chegar para você e falar assim, ó, tem uma gasolina comum, né, que é de 87 octanas. O que que significa isso? Né? Significa que eu tenho 87% de isooctano, né? E eu tenho aqui 13% de N-heptano. Tudo bem? Se eu tenho uma gasolina de alto desempenho, que tem 95 octanas, eu tenho 95% de isoctano e eu tenho 5% de heptano apenas. Né? Então, eu tenho uma alta resistência à compressão. Então, olha só. Se eu tenho uma gasolina aqui, como exemplo, de 80 octanas, significa que eu tenho que essa minha gasolina ela tem uma resistência à compressão como se fosse uma mistura de 80% de isoctano e 20% de heptano. Então veja que eu falei como se fosse uma mistura de 80% isoctano e 20% heptano. Tudo bem? Então, beleza, galera. Isso significa esse índice de octanagem que a gente tanto vê. Isso que significa gasolinas de alta octanagem, gasolinas de alto desempenho, como a Podium, por exemplo, sem querer fazer propagandas, ok? Bem, galera, é claro que ah, quando nós temos gasolinas de péssima qualidade, né, ou seja, com baixa octanagem, nós podemos adicionar a ela, para aumentar a sua resistência à compressão, os chamados agentes antidetonantes. Né? Os agentes antidetonantes nada mais são do que moléculas que são adicionadas à gasolina para elevar a sua resistência à compressão, para que ela não detone antes da hora. Tudo bem? Um dos grandes exemplos disso, por exemplo, é o chumbo tetretila. Na verdade, o chumbo tetretila está proibido aqui no Brasil. Tudo bem, não pode ser utilizado. Se for utilizado é de forma clandestina, não pode, tá? Isso porque o chumbo é muito tóxico, né? E ele afeta o sistema nervoso central e por isso foi proibido. Mas olha só que legal, o etanol, ele aumenta a octanagem da gasolina, né? O etanol, ele aumenta a resistência que a gasolina tem à compressão. Tudo bem? Um outro cara que nós podemos utilizar é o cloreto de etileno. Outro cara que nós podemos utilizar é o éter metilterquibutílico. Então, eu vou colocar a estrutura de cada um deles aqui. Esse aqui é o chumbo tetretila, né? Então, nós temos aqui um átomo de chumbo ligado a três grupos etila, tá? Nós temos aqui o etanol, né? Que é um álcool primário. Nós temos aqui o cloreto de etileno, né? O 1,2 dicloroetano, ou o éter metilterquibutílico, que é toda essa estrutura aqui. Tudo bem? Esses caras aqui, quando adicionados à gasolina, elevam a octanagem, né, do combustível, ou aumentam a resistência que o combustível tem à compressão. Tudo bem? Bem, galera, hoje eu falei simplesmente só da fração da gasolina. Nos próximos vídeos eu vou falar de outras frações importantes do petróleo, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.